Olá, muito bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. É um prazer retornarmos mais uma vez com todos vocês por esta emissora, através desta emissora com o programa Não Desista. E você também que passa a nos acompanhar pela página da igrejauniversal.pt no Facebook. Eu quero dizer a todos vocês que ao final desse programa nós vamos nos unir em oração. Vamos pedir a Deus por si também em favor de toda a sua família. E se você quiser desabafar, contar os seus problemas, se você quiser uma ajuda, uma orientação, já a partir de agora você pode entrar em contato conosco. Nós temos a nossa equipe já de prontidão recebendo todas as chamadas. É só você ligar para o 21 836 8008. É o telefone da participação para todas as pessoas que querem e que precisam de uma assistência espiritual. Querem desabafar, querem contar os seus problemas, querem ajuda espiritual, querem marcar uma consulta espiritual. Você que está a viver momentos difíceis na sua vida, está a sofrer com depressão, está a sofrer com problemas familiares e já não sabe mais o que fazer. Nós podemos te ajudar, nós temos a solução para a sua vida, tá bom? Ao final do programa, repito, vamos pedir a Deus por você e também em favor da sua família. Você vai conhecer no programa de hoje várias histórias, como por exemplo da Cesária que está aqui conosco no programa. Ela vai contar os problemas que vivenciou, inclusive, mostre por favor a Cesária. Ela teve problemas no seu relacionamento, no seu casamento, teve depressão pós-parto. Ela vai contar tudo isso aqui no programa de hoje. E também falaremos com a Ângela, que vai conversar conosco, lá de Torres Vedras. Ela vai falar por Skype e ela vai sofrer também dos anos de depressão que escravizaram a sua vida, os desejos que ela teve de dar cabo da própria vida, de morrer. Ela vai falar das lutas, dos problemas que causaram a depressão, que foi algo terrível para ela e como é terrível também para qualquer pessoa. A depressão, de fato, é algo terrível. Uma doença, às vezes, silenciosa, às vezes as pessoas não compreendem, nem a própria pessoa que vive com depressão consegue, às vezes, entender o motivo, as razões. Mas muitos estão a sofrer, e estão a sofrer há muito tempo. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que tem jeito para a sua vida, que tem solução, e nós vamos mostrar isso aqui no programa. Eu vou colocar uma matéria que fala das doenças associadas à depressão. Você vai saber tipos de doenças que têm associação com a depressão, como, por exemplo, cancro, problemas cardíacos, dores crônicas e até mesmo diabetes. Veja essa matéria. É uma das doenças mais faladas da atualidade e aquela que tem sido responsável por mais casos de incapacidade laboral. A depressão afeta cada vez mais pessoas, não escolhe classe social, etnia ou profissão e pode despoltar ou ser ativada por algumas doenças físicas. Por isso, na reportagem de hoje, mostramos-lhe algumas das doenças associadas a este distúrbio mental. Independentemente do tipo, só a palavra em si é capaz de assustar de tal forma o doente que pode acender o rastilho da depressão. Mesmo que ainda não tenha sido diagnosticado, só a ideia de haver essa possibilidade, os tratamentos evasivos, a iminência da própria morte, levam alguns doentes a um estado de tristeza profunda, ansiedade e irritação que pode levar a este problema mental. É a glândula responsável pelo bom funcionamento do organismo, por isso não é de estranhar que também entre na lista de doenças associadas à depressão. Os problemas de tireoide alteram o humor da pessoa e desregulam de tal forma o corpo que o psicológico muitas vezes não consegue acompanhar a evolução da doença. Um estudo realizado pela American Heart Association revelou que 33% das pessoas que têm um ataque cardíaco desenvolvem casos depressivos, o que na realidade se torna num ciclo vicioso.
O ataque cardíaco leva à depressão, que por sua vez dificulta a recuperação da doença, aumenta as plaquetas sanguíneas e elevam, por sua vez, o risco de ter novamente um ataque cardíaco. Traduzido para uma linguagem mais simples, significa dores que se têm com bastante frequência. Pode ser uma dor de cabeça constante, dores nas costas, dores nas pernas ou em qualquer outra parte do corpo. O que elas têm em comum é que, seja em que zona do corpo for, significa que existe uma inflamação. Quando se tem uma, obrigatoriamente tem-se mudanças de humor que, no caso das dores crónicas, se tornam também bastante frequentes. Uma pessoa que sofra frequentemente com dores não terá a mesma capacidade para lidar com o dia-a-dia que uma pessoa saudável. Logo, esta irritabilidade e mudanças de humor podem levar ao isolamento social, à baixa autoestima e à depressão. Além de poder ser uma consequência da doença, a depressão pode também levar ao agravamento da diabetes. Além disso, os médicos acreditam que ambas as doenças têm algumas causas em comum: genéticas, hormonais e imunológicas. Como doença mental, a depressão depende muito de sentimentos e pensamentos negativos para se alimentar. Por isso, qualquer doença, grave ou não, que mexa com o psicológico da pessoa, pode despoltar este distúrbio e agravar ainda mais o estado de saúde. Muito bem, você viu aí, né, que a depressão pode trazer outros problemas graves de saúde. Muitas pessoas estão a sofrer com doenças das quais elas vêm se tratando há muito tempo, mas que não conseguiram até então a cura, não conseguiram a solução. Mas você observe bem que muitos desses problemas são oriundos, vêm como consequência de uma depressão. Será que isso está a acontecer com você? Será que você está a viver isso? Eu vou colocar o testemunho da Maria Amélia, que sofreu durante um período. Ela teve 2 meses em cima de uma cama, ela teve cancro no útero, no ovário, no intestino, e os médicos deram 3 meses de vida para ela. Veja só essa história. O meu sofrimento começou da morte do meu pai. E então aí os meus irmãos começaram-se a vingar de mim. Começaram-me a bater, eu comecei a sair de casa. Aí começou a depressão. Quando começaram-me a bater e eu não podia fazer nada, as porradas eram muito fortes. Eu então aí comecei a apanhar depressão. Comecei a ver bultos. Eu via mesmo o bulto, via mesmo, às vezes aparecia-me um homem, aparecia-me uma mulher. Eu ouvia a voz do meu pai e o meu pai disse: "Ai, tu já estás a sofrer muito, ainda tens muito para sofrer." Depois o meu irmão começou-me a bater, foi um dia à tarde, começou-me a bater muito. E então aí eu queria sair pela porta para poder fugir e ele tirou-me da janela abaixo. Eu estive 2 meses numa cama, sem poder andar. Depois recuperei e ele tornou-me a bater. E então as minhas vistas saíram para fora, ficaram todas inchadas. E eu então não via nada, estavam todas negras. E eu então aí a minha mãe disse: "Amanhã vais ao médico, mas ai de ti se tu dizes que foi o teu irmão que te deu." Sempre as tensões muito altas. Então aí deu-me uma trombose. Depois fui descobrir que tinha o cancro no útero. No colo do útero e no ovário. Tive muito tempo na cama, tive 3 anos e tal, perto de 4 anos. Depois de meter-me à cirurgia, depois tornei a paralisar. Eu já não erguia os braços, já não erguia nada. E eu disse: "Eu sempre vou ser operada." E ela: "Não, porque você só tem 3 meses de vida, não pode ser operada. Porque você está muito mal e já não resistem." Eu já não resistia à anestesia. E ela bateu aí e fizeram-me um exame ao intestino. Aí acusou o cancro no intestino. E eu, no nome de fazer a minha vida, fazia sangue. E ela disse-me assim, eu por isso que eu não andava, se ela tem cancro. Do colo do útero passou-se para o intestino. Você está muito fraquinha, se chegar a agosto é um milagre. Eu só lhe dou 3 meses de vida, mas não eram garantidos. Depois abriu o meu corpo, abriu feridas,
que eu não sabia por que motivo era. Depois começou-me a dar ataques devido às depressões e esse ataque cardíaco era devido ao coração, porque a depressão atacava-me o coração. E eu tomava esta medicação para todas as doenças que eu tinha. Eu era muito doente, tinha muitas doenças. E então aí a depressão foi muito. Há depressões e depressões, porque eu disse, sou doutora, a depressão, diz a senhora Dona Amélia, nem todas as depressões são iguais, mas a sua foi ao máximo. E então aí a TV Record foi que a minha filha deu com esse canal. E foi quando apareceu o número do Famalicão. E então aí falaram com ela, orientaram-a, e então aí fizeram uma oração. Eu fiquei sem dor no corpo, sem dor de cabeça, já sem nada. Eu fiquei assim, parecia que estava leve, só naquela oração. E ficar protegida até sexta-feira. Sexta-feira tinha que lá estar às 10 horas. A depressão foi naquele dia que eu fui a primeira vez à igreja. Quando o pastor me libertou, a depressão passou. Foi no mesmo dia que eu pedi a Deus e Deus tirou-me a depressão, os ataques e tudo. Aquilo foi como foi da água para o vinho. Foi igual. Então aí eu fiquei assim, comecei a fazer a minha sem dor nenhuma, aquilo foi extraordinário. Deus foi extraordinário comigo. E a minha Vitória nunca mais me deu os ataques, nunca mais me deu nada. Eu saí de lá com um milagre dentro da igreja. Hoje estou feliz, não tomo nada. Às vezes ponho-me a olhar assim para isto tudo. Isto foi o inferno e isto agora é a glória. Eu hoje já não estava aqui. Podia estar há 7 anos já debaixo da terra. E eu hoje estou muito feliz por tudo, até me vêm as bagadas aos olhos. Pelo sofrimento que eu via, que isto era como estava a abrir feridas, o corpo. O corpo já estava tão contaminado que eu já abria feridas e já não havia a minha solução. E houve na casa de Deus. Eu fui curada, não fiz uma cirurgia ao cancro, não fiz cirurgia de nada, passou tudo. Hoje estou muito feliz com o meu casamento. O Espírito Santo abençoou e hoje estou muito bem. Não há brigas, não há doença, não há nada. Vamos para um lado, olha, no domingo estivemos aqui no Porto todo dia, a sorrir, fomos almoçar fora. Hoje estou muito feliz que nunca tive. Quando eu ia aos médicos, o médico é que me diziam, eu não acredito que você ainda está aqui. Eu disse, estou, ainda tenho muitos anos para estar aqui. E estou livre de tudo e da depressão. E Deus permita que estou curada para o resto da minha vida. Você viu a história dessa senhora. Agora, verifica bem. As imagens que você viu, ela tem uma mesa à frente. Abra essa imagem, por favor. Tira o GC. Olha só. Uma mesa cheia de remédios. Olha quantas caixas. Acho que, se formos contar aí, quantas caixas de medicações essa senhora, quantas medicações ela usou ao longo, nesse período da doença. Veja ali, olha, não dá nem para contar, né? Isso aí é apenas uma parte das medicações. Então, essa senhora sofreu durante muito tempo, e não conseguia a cura. Pode ser, pastor Pedro, que a situação de muitas pessoas seja exatamente igual a dessa senhora. Ela tem esse monte de caixas de medicações em casa, toma medicações e nada resolve. Eu estava vendo uma mensagem hoje aqui de manhã, de uma pessoa que nos escreveu, que falava justamente isso, que diante do desespero, ela já não tomava o remédio para ficar boa, mas sim para se matar. Quer dizer, é tanto sofrimento que chega uma hora que a pessoa já não acredita mais que vai ficar boa. Essa senhora aí, por exemplo, olha só, quanta medicação. Então chega uma hora que a pessoa pensa, não aguento mais, isso não é vida. Até quando eu vou viver dessa forma, com tantas medicações? Repara aí, minha amiga, meu amigo, veja aí, você que está em casa agora, você que nos acompanha pelo Facebook, a nossa página no Facebook da Igreja Universal aqui em Portugal, verifica aí quantas medicações, olha quanto medicamento, é uma parte, essa senhora colocou uma parte aí dos medicamentos.
foram muitos anos de sofrimento, mas ela conseguiu a cura pela fé, porque o mesmo Deus que curou no passado continua curando hoje. Eu sei que há pessoas agora a acompanhar o programa que estão doentes, que estão desenganadas pela medicina, pessoas que já há anos vêm sofrendo, há anos carregam esse sofrimento, há anos que essas pessoas vivem doentes, vivem enfermas e já não sabem mais o que fazer, depressão, é o filho viciado, é o marido. São muitos problemas que têm atingido a sua vida. Você olha para todos os lados e não vê solução. Mas eu quero que você saiba, estamos aqui no programa para isso, eu quero que você saiba que tem jeito para a sua vida, tem solução para si. Veja quantos testemunhos, quantos relatos, quantos depoimentos de pessoas que alcançaram milagres. Por exemplo, aqui conosco, nós temos aqui um depoimento aqui nos nossos estúdios da Cesária, que é a nossa convidada aqui hoje para falar na programação. Ela também esteve numa situação muito difícil. Ela sofreu com uma depressão pós-parto, ela sofreu com problemas também familiares, problemas no casamento. E ela também venceu. Daqui a pouco ela vai contar a sua história. Ela teve desejo de morrer, ela teve desejo de acabar com a vida, ela teve desejo de acabar com tudo. Hoje ela está aqui, ela está bem, ela é feliz e ela vai relatar dentro de instantes. Você também pode alcançar a felicidade. Você pode ficar livre do sofrimento. Chega de sofrer. Até quando você vai viver desse jeito? A senhora que está aí a acompanhar o programa, a senhora vem sofrendo há tantos anos, não é? E a senhora pode ficar livre desse sofrimento. Se a senhora der um passo de fé, como as pessoas que têm dado testemunhos aqui, a senhora também vai ficar livre desse sofrimento. Bem, mas eu vou conversar então com a Amélia. Tudo bem contigo, né? Bom dia, sim, sim. A sua vida hoje está diferente, uma nova vida, mas Cesária, né? Sim, sim. Cesária, no passado, como estava a sua situação? Como estava a sua vida? Um completo inferno, completo inferno. Eu, quando engravidei, eu já fiz uma gravidez muito difícil, fiz uma depressão durante a gravidez, eu já passava muito mal, vomitava muito, fiz uma gravidez de risco e logo aí eu já senti a perder o controle da minha vida. Esse foi o primeiro filho? Foi o primeiro, sim. Então, quer dizer, teve essa depressão, a gravidez já foi complicada? Já foi complicada, já começou aí. Porque quando eu engravidei, achei que tinha 9 meses para preparar tudo. E depois, quando eu me vi em cima de uma cama, só vomitava, a perder o controle da minha própria vida e do meu próprio corpo, já aí começou as coisas a ficarem muito, muito difíceis dentro de mim. Eu chorava muito, lembro-me que chorava muito, mas pronto, pensei, bom, quando o bebê nascer, melhora. Não melhorou. Quando ele nasceu, eu fiz depressão pós-parto, eu já tinha ouvido falar em depressão pós-parto, mas pensei que fosse uma coisa passageira. Não, não era passageira. Realmente eu fiz essa depressão pós-parto, continuava a chorar muito, ficava muito sensível, chorava com tudo, ninguém entendia muito bem porque é que eu chorava tanto, mas chorava. E começou a vir assim um certo mal-estar, um certo vazio, e eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia, dentro de mim havia uma certa consciência que eu devia pedir ajuda, mas eu tinha medo de dizer e que me levassem a um médico e que eu ficasse dependente de medicação e perdesse as minhas faculdades, porque eu via à minha volta pessoas com depressão que tomavam medicação e elas pareciam um morto-vivo, não tinham reação, não eram detentoras das suas faculdades. Essa depressão pós-parto, o que a mãe sente em relação à criança que nasceu? Como é que é? O que eu senti foi, bom, eu vou levar o meu filho, um ser que acabou de nascer, bonito, perfeito, para um mundo completamente caótico, com que eu não vou conseguir protegê-lo, não vou conseguir fazer muito por ele. É como se o mundo fosse uma ameaça. E isso causa desespero, ansiedade, mas pronto, eu achava que era passageiro. Mas não houve um desprezo em relação à criança? Você não desprezou a criança? Não, no meu caso não. É porque há casos de mães que nessa depressão não querem nem ver a criança. No seu caso não houve isso? Não, era ao contrário. Era um sentimento de super proteção em relação à criança. Uma preocupação exagerada, o medo, né? Sim, sim. O medo que acontecesse algo ruim
com aquela criança. Sim, exatamente. Ainda mais que no dia que nós fomos para casa, que tivemos alta da maternidade, ele passou mal e tivemos que voltar de urgência para o hospital. Então, eu ainda peticiou mais aquela sensação de ele está desprotegido e eu não posso fazer nada. Já nessa altura, havia traições no seu casamento? Não, que eu saiba, não. Nessa altura, não. A traição foi depois. Com essa depressão pós-parto, claro que isso começou a atrapalhar o nosso relacionamento. Só por si já é difícil o período de adaptação com uma criança num relacionamento, porque é uma nova adaptação. Já ainda mais com aquela preocupação que eu tinha de proteger o bebê, então a minha relação sentimental e o casamento é que ficou para segundo plano. Pronto. Então aí as coisas já não começaram a ficar assim tão bem. Quer dizer, vieram consequências para o seu casamento. O seu marido, então, aí passou a existir as traições do casamento. Isso passou quando nós fomos morar sozinhos, porque na altura nós morávamos com a família dele, que era o início do relacionamento. Nós não casamos, fomos morar juntos. Só depois que o bebê nasceu é que nós realmente casamos. E então aí decidimos mudar de casa para ficar só a família. Eu, ele e o bebê. Então aí, quando nós nos ficamos sozinhos, é que começou a haver mais desentendimento, mais discussões. Eu comecei, como eu me sentia muito insegura, eu fazia muitas cobranças, estava muito sensível e irritada e fazia muitas cobranças a ele. Então aí começou a haver mais discussões e desentendimentos em casa. Agora, nesse termo aí... Você ficou grávida no princípio do casamento? Nós fomos morar juntos, nem casados éramos. Sim, mas no princípio já houve? Eu fiquei grávida passado um ano de estarmos a morar juntos. Certo. Certo. Bem, digamos aí, em meio a essa depressão toda, quer dizer, com depressão, agora com problema no casamento, né? Vieram as traições. Sim. Aumentou a sua tristeza, aumentou a sua depressão. Como é que ficou a sua situação? Foi o fundo do poço. Tínhamos mudado de casa, mais ou menos entre casar e o meu casamento acabar totalmente, passaram 4 meses. Entre casar, oficialmente casados. Nós mudamos de casa, passado mais ou menos um mês, apareceu outra pessoa na vida dele e ele saiu de casa com essa pessoa e eu fiquei sozinha com o meu filho. Aí foi o grande fundo de poço. Aí tudo aquilo que eu sentia foi potencializado. Aumentou muito, 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 muito. Eu descansava, eu deitava-me para descansar, para dormir, mas o corpo dormia, eu dormia, mas a minha mente não descansava. Continuava a ter aqueles pensamentos. Quer dizer, quando parecia que não tinha como piorar a sua situação, aí piorou mais ainda. Piorou. Quer dizer, agora você estava sozinha em casa, com a criança, e sem o seu companheiro para te ajudar. Que te traía antes, mas tinha a presença dele em casa que podia te dar um suporte material, né, financeiro. Sim. Mas agora sozinha, como é que ficou? Sozinha foi um inferno na minha cabeça. Passou-se tudo a nível mental. Eu via-me sozinha com o meu filho. Na altura ele tinha 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E eu pensava, bem, tenho um filho sem pai, fui trocada, fui abandonada. Como nós mudámos de casa, tínhamos mobilado, pelo menos o básico, tínhamos cerca de, entre as contas todas, à volta de 5.000 euros, 4.800 euros para pagar, que ele tinha ido embora, tinha ficado tudo no meu nome. E deixou as contas? Sim. Tinha ficado tudo no meu nome. Tinha a renda para pagar, a renda eram 450 euros. Eu, na altura, eu trabalhava, eu recebia, entrava na minha conta líquido 485, só a renda era 450. E era assim, eu fiquei desesperada. Os pensamentos... Quer dizer, ele te deixou... É difícil acreditar que uma pessoa tenha essa insensibilidade, né? Porque, imagina, ele te deixou com a criança dele, né? Filho dele. Então, imagina um pai pensar assim, ele deixa o seu filho para trás, vai viver com outra pessoa, deixa a sua companheira com contas altíssimas para pagar, que eram dele também, não é? Contas que ele tinha feito também, e deixa esse problema. Será que em nenhum momento ele pensava, pelo menos na criança, porque você é doente, com depressão. Quer dizer, ele não pensou em ninguém.
simplesmente abandonou. Você abandonou a criança em meio àquela situação. Quando você se viu ali sozinha, dívidas, sem ter o que fazer, você teve pensamentos naquela hora de acabar com tudo, de morrer? Sim, sim. Aquela depressão que eu tinha aumentou. Eu imaginava acontecer coisas com o meu filho, como eu já tinha aquele medo e aquela sobreproteção com ele, eu imaginava acontecer coisas horríveis com ele porque ele não tinha a proteção do pai para o ajudar. Tudo aquilo virou uma raiva, um ódio dentro de mim e eu pensava em acabar com a minha vida. Eu tinha essa vontade de morrer, porque o vazio era enorme. O vazio, o desespero, a falta de sentido para a vida, não via alegria em nada. E eu pensava em morrer. Mas quando eu olhava para o meu filho, eu pensava, bem, mas eu não posso morrer porque eu tenho que cuidar dele, ele não tem mais ninguém. E então eu sempre tentava, mas continuar a viver e não fazer nada contra a minha vida. Mas eu lembro-me que eu saía de casa, a minha raiva era tanta que eu arrancava com o carro, aquilo parecia um carro de Fórmula 1, da maneira como eu acelerava. Eu lembro-me até hoje que eu passava lá num certo sítio, que havia assim uma curva e tinha vontade de atirar o carro contra a parede só para sentir a pancada do carro a bater. Também era a raiva. Tinha vontade de bater nele, contudo armava confusão, buscava confusão com nada, às vezes, tudo me irritava, E era assim que eu vivia. Quando foi que essa situação teve um fim? Essa situação teve um fim, efetivamente, quando eu cheguei ao centro de ajuda. Eu trabalhava à noite, eu era formada, eu tinha uma formação superior, eu não conseguia trabalho na minha área. Qual era a sua área? Educação social. Pronto. E eu estava a fazer vigilância à noite, num lar, e como eu não podia dormir, eu punha a televisão baixinha e assistindo a televisão. Mas como eu também não conseguia assistir nenhum programa que tivesse violência, porque eu chorava muito, então o único programa que eu conseguia assistir eram os programas da Record. E eu ouvia falar sobre Deus, não acreditava, achava que era mentira, mas eu pensava, ao menos aqui não fala sobre violência e ao menos fala sobre Deus. Então, às tantas, eu dei por mim a acompanhar os programas, a fazer oração, até que um dia eu decidi. Bom, eu vi os testemunhos e eu pensei assim, será que aquilo que aconteceu na vida daquelas pessoas, se eu for lá, vai acontecer na minha? Então eu decidi ir para experimentar, para ver. Ia com medo, pensei, bom, eu vou chegar lá, vai ser igual ir à bruxa. Vão dizer que eu tenho uma coisa e outra coisa e outra coisa, eu nunca mais saio de lá. Mas eu vou tentar. Pedi a Deus para me livrar, se eu estiver a dar o passo errado, que o Senhor faça acontecer alguma coisa que eu nem meto os pés lá dentro. Não, aconteceu tudo certinho, entrei certinho, cheguei lá, eu lembro-me que eu saí do trabalho nesse dia a pensar assim, meu Deus, dá-me um sinal que se eu estou a fazer a coisa certa, dá-me um sinal. Quando eu cheguei a casa, de manhãzinha, abri a caixa do correio, tinha lá um jornal da igreja. E eu pensei, bom, eu acho que é este o sinal, agora eu vou. E fui. Cheguei lá, lembro-me, era uma segunda-feira de manhã, entrei, fui muito bem recebida, sentei-me, assisti, tive vontade de voltar. E depois, quando eu fui atendida e conversaram comigo, eu lembro-me que a primeira coisa que eu senti foi segurança, que era exatamente aquilo que me faltava. Eu ali senti segurança. Quando me disseram, não, nós vamos ajudá-la, o seu problema agora é o nosso problema e nós vamos ajudá-la. Aí eu senti segurança, firmeza e tive vontade de continuar. E fui um dia, outro dia, e aí comecei a seguir as orientações que foram sendo dadas, comecei a colocar em prática e pensei, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar, porque eu não tenho nada a perder, já tinha perdido tudo. E eu fui pondo em prática e aos poucos eu fui vendo a minha vida a mudar. Aquela tormenta, aqueles pensamentos que eu tinha dentro da minha cabeça foram acalmando, já não tinha mais, consegui me libertar disso tudo, não é? Seguindo as orientações e fazendo as correntes, consegui me libertar disso tudo e fui lutando. Aos poucos a minha vida fui vendo ser alterada. E como está a sua vida hoje? É como dar água para o vinho, não tem comparação. Hoje tenho paz, tenho tranquilidade, recebi o Espírito Santo, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu no meio disso tudo. E a casa, antes eu morava de renda, as contas foram todas pagas, hoje tenho a minha casa própria.
O emprego que eu tinha já não tenho mais, tenho um emprego muito melhor, ganho muito melhor. O meu filho está bem, eu estou bem. Vida sentimental, o meu casamento não foi restaurado, mas graças a Deus estou abençoada na vida. Mas não era casamento, né? Como você disse, você não era casada. Só fui casada 4 meses, entre o papel e a separação foi só 4 meses. E aí ele foi embora. embora. Sim, senhor. Bem, hoje então sua vida sentimental está encaminhada. Graças a Deus. As coisas mudaram. Agora, aquela depressão acabou. Graças a Deus. Com o Espírito Santo, que é o bem maior, que é a presença de Deus dentro de nós, que não há palavras. Eu podia estar aqui a falar o ano inteiro, que nunca ia haver palavras suficientes para descrever. Quer dizer, hoje você tem paz. Paz, alegria, segurança. E você ainda ficou com medo de entrar na Universal, hein? Pois é. Ficou com medo. Será que é o sítio certo? Será que é o lugar certo? Tinha que ter chegado antes, não é? Muito antes. Se eu tivesse chegado antes, nada disto teria acontecido na minha vida. É verdade. É o que as pessoas falam, né, pastor Pedro? Elas dizem exatamente isso. Se eu tivesse conhecido antes a Universal. Eu estava aqui pensando, né? Ela se entregou totalmente para o marido e foi desamparada. Chegou na igreja, um desconhecido disse, olha, o teu problema agora é meu problema. Quer dizer, ele encontrou ali todo o apoio. Quer dizer, é isso que essa pessoa busca, essa mudança, essa transformação, esse apoio. E aqui você vai ter, porque o seu problema vai ser nosso problema. E nós vamos lutar junto e essa situação vai mudar. Pois é, então, você que acompanha os nossos programas já há algum tempo, assiste, gosta dos testemunhos e diz assim, olha, qualquer dia eu vou a essa igreja, qualquer dia eu apareço lá, qualquer dia eu vou participar de uma reunião nessa igreja universal. Mas falam tão mal dessa igreja também, dizem tão mal dessa igreja. Por isso mesmo que você tem que participar. Você já viu alguém atirar pedras numa árvore que não tem frutos? Você já viu? Você já viu alguém que não incomoda, alguém perseguir quem não incomoda? É como a velha história, existe uma história que depois eu vou falar para vocês aqui sobre a inveja. Quando você brilha, você vai despertar inveja dos outros que vão te perseguir. Essa é a realidade. Se você, por exemplo, tem uma vida arrasada, destruída, você não tem paz, você é infeliz, ninguém vai ter inveja de você. Mas se você passar a conquistar, se você passar a ter algo na sua vida, a realizar seus sonhos, então você vai ser perseguido. Qualquer pessoa nesse mundo que realiza algo será perseguida por aqueles que não querem o bem dela, não querem que ela vença. Há pessoas nesse mundo que não querem que os outros vençam. Pelo contrário, se depender delas, elas vão destruir. Elas vão tentar acabar com os sonhos das outras. Então, é normal, minha amiga, meu amigo, que venham perseguições. Você vê, nós estamos no mês em que se fala da paixão de Cristo. Jesus foi levado à cruz. E que mal ele fez? Ele curava os doentes, libertava os oprimidos, os endemoniados, mas foi crucificado. Se fizeram isso com o Filho de Deus, não farão com aqueles que o seguem? Jesus disse isso, se o mundo me odeia, se o mundo odeia vocês, sabei que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencessem a esse mundo, quer dizer, se vocês fizessem o que esse mundo gosta, vocês não seriam perseguidos. Então, quando nesse mundo a pessoa se volta para as coisas de Deus, ela vai viver aqui como se fosse um extraterrestre, uma estranha nesse mundo, porque ela segue um caminho totalmente oposto. Então é normal que venham lutas, perseguições, etc. Mas quem é de Deus prevalece, vence. Quem é de Deus vai em frente. Você tem sido afrontado pelos problemas. Você tem sido afrontado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre a afronta que muitas pessoas têm vivido, porque nós estamos nessa fé na Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos a viver essa fé. Daqui a pouco eu falo sobre isso com todos vocês. Mas é importante que você que está a sofrer, que você que está com a vida amarrada, que você deixe de lado qualquer tipo de preconceito e chegue a Jesus, chegue a uma universal, para que ele possa mudar a sua vida. Tem um pedido de ajuda, pastor Pedro? Uma pessoa que mandou uma mensagem, qual é o pedido dela? Ela diz assim, sofro de depressão crônica há 19 anos, com altos e baixos. Tomo sertalina de 100 mg por dia e triticum à noite, para relaxar e me preparar para o sono.
mas neste momento estou passando por momentos angustiantes e dolorosos. Perdi minha mãe há 2 meses e não sei se vou conseguir mais uma vez levantar-me, pois estou cansada, diria mesmo muito esgotada. Eu já desisti de mim. Veja bem, amiga, o problema de depressão que você tem, ele já é muito grave. Com o agravamento desta dor que você está passando pela perda da sua mãe, você precisa realmente de ajuda, porque esse vazio que ficou na sua alma, essa dor, não tem uma palavra que eu possa te dizer que vai mudar essa situação. Mas o Espírito de Deus, que é o Consolador, ele vai te dar forças para você seguir em frente com a sua vida. Nós vamos lhe fazer uma oração para a cura da sua alma, do seu interior, e Deus vai te libertar deste sofrimento. Ainda hoje, nos procure, seja no Templo Maior, aqui em Lisboa, ou se você quiser me passar aqui a sua morada, eu vou te dar a Universal aí perto da sua casa e você vai ter esse apoio. Você não pode se entregar, você não pode se colocar numa cama, ficar à espera da morte ou até mesmo pensar em acabar com a própria vida. Até porque, se a sua mãe pudesse falar algo para si, ela diria com certeza para você lutar e para você seguir com a sua vida em frente. Então, com certeza é isso que você tem que fazer. Lute, se levante, porque certamente você vai dar a volta por cima. Vai vencer essa situação, vai sair dessa situação, desse sofrimento, dessa afronta, essa afronta que está na sua vida. Durante esses dias nós vamos falar sobre isso aqui no programa, vamos colocar mensagens do Bispo Macedo falando sobre isso. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estamos vivendo essa fé. No dia 14 desse mês, nós apresentaremos a Deus a carta de afronta, a exemplo do que aconteceu no passado, quando o rei Ezequias recebeu cartas do rei da Síria com ameaças, dizendo para ele, olha, eu vou invadir Jerusalém e o Deus de vocês não vai poder livrá-los. Não adianta você, Ezequias, imaginar que Deus vai poder socorrer vocês. E mandou a carta para que fosse lida também pelos judeus, dizendo o seguinte, olha, Ezequias está enganando vocês, porque ele diz que Deus vai livrá-los. Mas não vai não, porque nas palavras desse rei Senaqueribe, Deus não vai poder livrar vocês porque as outras nações têm seus deuses e eles não puderam livrar cada qual o seu povo. Assim também o Deus de vocês não vai livrar vocês. Quer dizer, ele afrontou a Deus. Ele comparou o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, com os demais ídolos, deuses desse mundo de pedra, de gesso, de barro, que não tinham vida nenhuma. O nosso Deus é vivo, ele não é representado por uma imagem, ele é espírito e ele ouve a oração de todo aquele que o busca. Se você o buscar, você o encontrará. Você não pode aceitar essa afronta que está na sua vida, essa afronta que está no seu casamento, na sua saúde. Não aceite isso, não se dobre diante disso. Não tenha medo, minha amiga, meu amigo. Não tenha medo das ameaças do mal. Não tenha medo. O mal que se levantou contra você vai cair. Vai cair. Todos os males que se levantaram contra a sua vida cairão, um por um. Aqueles que querem o seu mal, aqueles que querem a sua derrota, aqueles que querem o seu fracasso, eles verão a sua vitória, eles verão você vencer. Mas para isso, você tem que se unir a Deus. Você tem que recorrer a Deus. Você tem que usar a sua fé. Se você ficar em casa, acomodado, prostrado a essa situação, Deus não vai poder fazer nada. Mas se você tomar uma atitude, se você agir, se você manifestar uma fé, então Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, Ele vai te livrar de todo o sofrimento. Essa é a proposta dele. Nós falaremos mais sobre isso no decurso dos nossos programas e vamos também apresentar vários depoimentos de pessoas que viviam afrontadas por problemas, afrontadas por invejas, por obras malignas, mas usaram a fé e venceram. Se elas venceram, você pode vencer também. Daqui a pouco eu farei uma oração aqui no programa em favor de todas as pessoas, em favor dos aflitos, em favor dos sofridos. Se você quiser falar conosco, incluir seu nome
na oração, mas, sobretudo, você que quer conversar, desabafar, não é porque só ligar para dar o nome não vai resolver. É importante você manifestar a sua fé. Se você quer um atendimento, uma consulta, se você quer ouvir agora uma palavra, é somente você entrar em contato com a nossa equipe que está atendendo. Você pode ligar. O número aparece aí na sua tela. Fica aí à sua inteira disposição para você poder falar conosco, tá bem? Eu vou conversar com outra senhora, mas antes eu vou colocar um intervalo aqui no programa. Após esse intervalo, nós voltaremos com todos vocês, tá bom? Até já. Sejam todos livres agora, sejam libertos agora, sejam curados agora, sejam abençoados agora, livres de toda opressão, de toda depressão. Sexta-feira, no Templo Maior, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Mas tem solução. Tem solução. E você vai ficar livre desse sofrimento. Você vai ficar livre desse mal. Nós vamos conversar com a Ângela, que vai falar conosco por Skype. Coloque a Ângela, por favor. Bom dia, Ângela. Bom dia, Bispo. Como vai? Tudo bem com você? Bem, obrigada. Então, fala aí como era a sua vida há um tempo atrás. Você sofria com depressão, teve desejo de cometer suicídio, não é? Sim, é verdade. Tudo começou na minha infância. Eu vim de uma casa em que o meu pai agredia a minha mãe, ou seja, era um lar que não era muito fácil. E então depois, anos mais tarde, eu vim também a sofrer de abusos. E quando entrei na minha adolescência, eu comecei com problemas de depressão. Isto também porque eu me calei sobre estes problemas todos que eu passei, inclusive os abusos que eu sofri. Eu só vim a falar sobre eles aos meus 20 anos, quando tive uma primeira consulta com uma psicóloga, e aí eu também recebi medicação por parte de um psiquiatra. Foi uma situação muito complicada, porque a minha depressão durou cerca de 15 anos. O que eu senti era um enorme vazio, uma tristeza enorme dentro de mim, que eu não conseguia controlar, mas ao mesmo tempo, para as pessoas, eu não transmitia isso. Para as pessoas eu era uma pessoa normal, uma pessoa alegre, mas quando estava sozinha, em casa, principalmente no meu quarto, eu chorava muito. Eu tinha uma dor imensa dentro de mim que eu não sabia como preencher. Então eu buscava preencher isso com namoros, com sair à noite com os amigos. Era dessa forma que eu tentava preencher esse meu vazio. E, quer dizer, você falou que a depressão durou 15 anos, não é? Sim. E você chegou a tentar o suicídio? Eu nunca cheguei a tentar o suicídio, mas muitas vezes eu tive esses pensamentos. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esses pensamentos de suicídio, eu pensava no sofrimento que eu iria causar à minha família, aos meus irmãos, à minha mãe, ao meu pai também, e estava sempre a pensar, quando vinham esses pensamentos eu pensava nisso, mas eu tinha esses pensamentos, eu chegava a pensar como é que eu poderia fazer, se eu poderia fazer com medicamentos, se eu poderia fazer de que maneira. Certo. Ângela, como foi que você chegou à Universal? Foi por um convite de alguém? Você assistia a um programa, ouviu no rádio? Como foi? Eu cheguei à Universal por convite de uns amigos. Isto porque eu depois aos 17 anos eu comecei a namorar com o que é hoje o meu atual marido. Nós tivemos um relacionamento, não podemos dizer que tivemos um mau relacionamento, porque sempre conversámos, sempre dialogámos. Ele foi a primeira pessoa a saber da minha situação, da minha depressão, a primeira pessoa a saber dos abusos que eu passei também, e ele também foi um apoio para mim. Mas o nosso relacionamento nunca foi bom, porque eu não estava bem. Então, depois eu estudei, eu tirei o curso, formei-me em Engenharia Alimentar, tirei a licenciatura,
comecei logo a trabalhar, ainda antes de terminar o curso, ou seja, nunca me faltou trabalho, mas eu nunca me consegui fixar nos trabalhos que eu tive. Nunca consegui segurar os trabalhos que eu tive, porque eu começava bem, dava o meu tudo, fazia o meu melhor, mas depois chegava a um ponto em que a minha parte emocional começava a pôr problemas em todo lado. Então eu já achava que aquilo estava cheio de problemas, aquele sítio onde eu estava a trabalhar não servia, porque havia muitos problemas, e eu mudava para outro trabalho. E então como é que eu vim a conhecer a Universal? Porque eu fui convidada a trabalho a ir 3 meses aos Estados Unidos. Deixei cá, na altura já era casada, já estava casada com o meu marido, deixei o meu marido cá e fui aos Estados Unidos 3 meses. 3 dias depois de chegar aos Estados Unidos, entrei pela primeira vez na Universal. Eu não conhecia a Universal, eu não sabia o que era, não fazia a mínima ideia, mas a primeira experiência que eu tive logo naquele dia, eu fui numa quarta-feira, foi, dentro de mim, a primeira pergunta que surgiu foi: onde é que isto estava a minha vida toda, porque foi isto que eu procurei. Porque ali, logo naquele dia, naquele momento, eu consegui encontrar paz, encontrar aquela palavra também, aquela direção que eu sempre busquei e nunca encontrei. Quer dizer, você tinha imigrado para os Estados Unidos e lá você conheceu a Universal. Sim. E a Universal, então, em qualquer parte do mundo, não é, Ângela? Ela tem o mesmo trabalho, não é? Ela tem o mesmo espírito. A mesma coisa que é feita num lugar é feita em outra. Então, por exemplo, se você procura a Universal, você que está nos acompanhar em qualquer país da Europa, o trabalho que é feito aí é feito aqui em Portugal, é feito nos Estados Unidos, no Brasil, em toda parte, né? A Universal tem esse trabalho uniforme. Ô, Ângela, deixa a Ângela, por favor. A sua vida hoje, como está? A minha vida hoje está completamente transformada, Bispo. Graças a Deus. É assim, não foi fácil, levou o seu tempo, mas eu fui ouvindo a palavra, fui praticando aquilo que me foi ensinado, fui conhecendo mais a palavra de Deus, conheci esse Deus que eu não acreditava. Eu não acreditava nesse Deus, não é? No poder que Ele tem. E eu conheci verdadeiramente aquilo que ele podia fazer na minha vida e que Ele fez na minha vida. Então hoje o meu casamento está abençoado, hoje eu já não tenho depressão, graças a Deus, hoje eu sou muito feliz. Aquela pessoa que tinha muitos medos, que tinha muitas inseguranças, que pensava em suicídio, já não existe mais. Muito pelo contrário, hoje eu quero viver, hoje eu tenho segurança, hoje trabalho por conta própria, trabalho com o meu marido, trabalhamos juntos, temos um filho. Hoje está uma bênção, graças a Deus. Uma vida como você sempre sonhou, não é? Sim, verdadeiramente. Obrigado pelo seu testemunho, Deus te abençoe, ao seu marido, seu filho, tá bom? Obrigado. Obrigada, Deus abençoe. Você também, sua família. Muito bem, mais uma história de uma vida mudada, não só uma vida, mas uma família. Todos os domingos nós realizamos a concentração de fé e milagres no nosso templo maior, que fica na rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do Metro de Chelas. É o encontro com a vida, é o encontro da família. Nessa concentração são muitas orações. As pessoas que estiveram conosco nesse domingo, elas participaram do momento da cura, o momento da libertação, o momento da oração da família, oração dos casais, a oração pela vida econômica, o encontro com Deus, a busca ao Espírito Santo. Então as pessoas saem muito satisfeitas dessa reunião, saem felizes, saem alegres. Se você quer vencer, você vem a essa reunião, né? Essa reunião é para pessoas que realmente têm a visão da fé, aquelas que dizem assim, eu quero mudar de vida. Quem quer mudar de vida, não falta a concentração de fé e milagres, domingo 9h30. Não falta, porque essa é a reunião para você aprender a usar a fé, para você ter um relacionamento com Deus. Esse é o templo maior. Agora mostra o interior, por favor, do lado de dentro. As pessoas que têm estado conosco, elas têm experimentado o poder de Deus. Se você quer conhecer o nosso templo maior, participar de uma reunião,
você já sabe onde fica. Rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Se não sabe como chegar, eu vou colocar uma matéria agora que mostra exatamente isso, como chegar ao Templo Maior. Depois eu vou fazer uma oração aqui no programa em favor de todos vocês. Mas como chegar ao nosso Templo Maior? Como você poderá estar conosco? Ou se você quer saber a morada mais perto da sua casa, você pode entrar no nosso site, igrejauniversal.pt. Ali você vai poder clicar nos ícones que temos e saber qual a morada, qual o local, ou aqui em Portugal, ou até em outros países. Quando você chega ali, olha, você encontra em todos os países do mundo, você vai ter aí, Europa, África e todos os lugares do mundo. Aí você vai clicar no país que você quiser. Tá? Eu quero descobrir, quero saber onde é o endereço da Universal, lá na África do Sul, lá em Joanesburgo. Muito bem, então você vai achar. Quero saber qual é o endereço lá na Jamaica. Então você vai aí na América Central, você vai encontrar. Quero saber o endereço lá na América do Sul, lá no Chile. Aí você vai no ícone lá do Chile e vai encontrar. Quer dizer, você encontra todas as moradas da Universal, em Portugal, na Europa e no mundo. É só entrar no nosso site, igrejauniversal.pt. Ou você pode ligar para o número que aparece na sua tela. Aqui em Lisboa, o Templo Maior. Como chegar ao Templo Maior? Coloca aí essa matéria. Estamos no Templo Maior, casa de oração procurado por milhares de pessoas que querem uma nova vida. Fica localizado na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, e se você ainda não sabe como aqui chegar, na reportagem de hoje mostramos-lhe algumas formas para o fazer. E é na estação de Chelas, na linha vermelha, que você que vem de metro deve sair para chegar até ao Templo Maior. Ao sair, você estará na Avenida Doutor Augusto de Castro, uma das principais avenidas de Chelas e aquela que serve de transversal à Rua Doutor José Espírito Santo, onde fica localizada a Universal. De um dos lados encontra-se o Isel, que de resto fica precisamente de frente à rua que vai dar ao Templo Maior. Se não vem de metro, mas a sua opção for vir de autocarro, também tem várias opções. A Carris tem diversos autocarros que vêm de várias zonas da Grande Lisboa e param precisamente aqui, nesta avenida. Aliás, deste ponto onde me encontro já é possível avistar o símbolo da Universal. É por aí que eu o convido então a vir comigo para seguirmos caminho até ao nosso destino. Metros. É tudo aquilo que terá de andar desde a estação do metro ou dos autocarros da Carris para chegar até aqui à Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Mas isto é se optar por transportes públicos. Se quiser vir na sua própria viatura, mostramos-lhe agora um dos principais acessos para chegar até aqui ao Templo Maior. A Avenida Marechal Gomes da Costa deve ser a sua referência. Siga até encontrar a rotunda. Aqui, encoste-se à direita e saia no sentido do continente. Esta é a Avenida Doutor Augusto de Castro. É por aqui que deve seguir até conseguir fazer inversão do sentido de marcha à sua esquerda. Aqui, se reparar, está ao pé da saída do metro e também de uma das paragens dos autocarros da Carris. É aqui que irá virar e deverá manter-se à sua direita para depois seguir então para a Rua Doutor José Espírito Santo. Chegar até ao Templo Maior é bastante fácil. A seguir à Mitsubishi é só fazer pisca à esquerda e encontra-se aqui precisamente o Templo Maior, onde você terá um amplo estacionamento e gratuito para parquear a sua viatura.
Agora que aqui chegou, entre e participe numa das reuniões. No Templo Maior existem palestras diárias que o irão motivar e ajudar a mudar de vida. Bem, depois dessa explicação da Sara, de como chegar ao Templo Maior, impossível agora você não saber como chegar a esse local de bênçãos e de vitórias para a sua vida. Você tem o seu copo com água? Então vamos agora apresentá-lo a Deus para que você venha participar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço em favor de todas as pessoas que participam desta oração. Eu peço por elas, peço por aqueles que estão enfermos, doentes, desenganados pela medicina, que o Senhor os livre, os liberte, traga saúde para todos eles, livra de todas as dores, doenças, enfermidades, livra, Senhor, de tudo de ruim, dê saúde para essa pessoa, liberta a vida dela, a família, abençoe a todos nessa hora. As pessoas que ligaram para conversar, desabafar, contar os problemas, que sejam elas todas abençoadas. Ao beber desse copo com água, que todos recebam força, saúde. Ó Espírito Santo, eu peço por todos e entrego todas as famílias, todas as vidas que oram conosco, eu entrego nas tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos agora beber dessa água. Beba com fé. Hoje ainda você pode procurar uma Universal mais perto de si. Hoje é o dia do Congresso Empresarial. É o dia para as pessoas que querem vencer na sua vida econômica, tá bem? E nesta quarta-feira teremos um encontro com Deus, a noite da salvação, a noite do Espírito Santo, uma reunião voltada para aqueles que querem a presença de Deus. À noite, às 20 horas, nós teremos a noite de Abraão. Teremos um estudo que fala das 7 bênçãos de Deus para Abraão e os seus descendentes. Às 8 da noite, na quarta-feira, vamos aguardar a todos vocês. Bem, um forte abraço e que Deus abençoe a você, sua casa, sua família. Voltaremos amanhã com mais um programa. Não desista, até lá.